E aí, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos a mais este nosso podcast, o podcast do nosso templo. Meu nome é Nino Denani e eu vou contar um negócio pra vocês. Cara, o problema não é você acreditar que fala com espíritos, o problema é quando você acredita que ele responde. E eu sou a Bruna e eu não confio nos poltergeists da minha TV, então eu não vou para a luz. E aí, gente, eu sou a Tracy e a maior prova que o sobrenatural existe é eu estar conseguindo pagar minhas contas até hoje. E eu sou o Rafa e eu não confundo mais barulhos da minha geladeira com espíritos. É sobre isso, galerinha do mal. Estamos aqui em mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre a desconstrução do sobrenatural. Será que tudo é psicológico? O que vocês acham, hein? A gente vai bater um papo aqui com essas três maravilhosas pessoas, duas delas aqui, fundadoras do nosso templo, e a Bruna, que tá aqui com a gente. E falando em Bruna, Bruninha, tem a agenda do nosso templo aí nos próximos dias? Tenho sim, vem comigo que ó, tá uma delicinha. Amanhã, dia 20 de novembro, é feriado. O povo que não quer saber da vida, porque pra gente é dia de atendimento lá no nosso templo e com rito, o rito de poder e liderança, que é aquele trabalho para as características necessárias para ser um líder, tomar decisões acertadas e prosperar no lugar onde a gente mais quer, financeiramente, não é mesmo? Se eu fosse você, não perdia. Para quem estiver lá presencial, é gratuito, e para quem for participar online, tem um link lá para agendar, deixar o nomezinho e pagar uma taxinha para os ritos online, beleza? A partir das 19 horas, lá na rua Andaraí, 463, Sala 1, Vila Maria. No dia 24, lá em Belo Horizonte, nós vamos ter também o atendimento espiritual e o mesmo rito a partir das 19 horas. Então, vão lá do mesmo esqueminha. Quem tiver presencial participa do rito na faixa, assim, ó, no Vasco. E quem tiver online faz ali a inscrição bonitinha e tem uma taxinha para o rito online. E o endereço é lá na rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 261, no Glória. E aí, em dezembro, no dia 31 de dezembro, temos o nosso rito da virada, que a gente vai lá fazer magia, fazer uns negocinhos pra gente começar o ano, ó, com boas vibrações, né? E é isso, gente. Pra começar com boas vibrações, a gente tem que chamar o Andy, que tá ali com o seu sex shop, né? Pra fazer as coisas acontecerem. Ouvi dizer que é muito bom. Não sei. Tenho medo dele. Enfim. E aí, pessoal, vamos bater um papo sobre essa questão, então, da sobrenaturalidade. Em primeiro lugar, alguém aqui quer definir o que é sobrenaturalidade? Eu acho que o Rafa é bom nisso, né? O Rafa vai buscar lá no chat GPT e ele consegue rapidinho falar sobre isso. Ou não. Ou a gente busca na Wikipédia, porque de qualquer forma, cara, tudo é narrativa, né? Legal, ninguém quer falar, então vamos falar eu mesmo. Não, peraí, vai ter que falar você mesmo, velho. Seguinte, gente, sobrenatural é tudo aquilo que foge da natureza. Né? A gente tem aqui, é claro que assim, na natureza eu não tô falando só os matinhos ou os bichinhos, eu tô falando de tudo o que é existente de fato, né? Então quando a gente fala de universo, o universo é natural. Quando a gente fala de petróleo, petróleo é natural. Quando a gente fala de gás carbônico é natural. Veneno de cobra é natural, a ayahuasca é natural. Tudo isso faz parte da natureza, né? O que estuda a natureza? As ciências. Todas elas, ciência, biologia, física, matemática, história, enfim, as ciências estudam o que é natural. E o que essas coisas não estudam está no reino do sobrenatural. Ou seja, sobrenatural é basicamente aquilo que a gente não consegue explicar com as coisas que são cabedais de conhecimentos humanos. Ou seja, essas ciências todas. O que foge disso, a gente chama de sobrenatural. Ou paranormal também. Paranormal é um sinônimo para essa bagaça aqui. Agora, a questão que eu deixo para vocês, eu vou deixar vocês escorrerem um pouco a respeito disso antes de eu entrar com os dois pés, porque eu tô ligado que esse podcast vai basicamente ser eu falando. Eu tenho a premissa de que sobrenatural é tudo aquilo que a gente não consegue explicar. O que não quer dizer que talvez um dia a gente explique necessariamente. Muitas vezes o sobrenatural é o que a gente não consegue explicar agora, porque você não sabe o que está acontecendo de verdade. Porque se você soubesse, você conseguiria explicar. Então, o que vocês acham disso? Vamos lá. Que a gente não consegue explicar, eu concordo 100%, porque tem bastante coisa que a gente não conseguia explicar antes e hoje a gente explica. E até porque no âmbito do sobrenatural aqui, entra no fato do que não é conhecido a não ser pela fé. Eu acho que a gente realmente tem muita coisa que não se explica, principalmente quando a gente começa a procurar na religião, na magia, a gente não explica
muita coisa. Isso principalmente na magia, tá? Porque da religião as coisas para mim foram ficando muito claras como aconteciam. Mas quando eu comecei a fazer magia, eu comecei a ver coisas que eu realmente não conseguia explicar. Muitas delas foram explicadas, mas ainda existem aquelas que você fala, caralho, como é que isso aconteceu? E isso ainda me deixa uma leve dúvida, e hoje em dia eu tô muito mais descrente, queria até saber de vocês isso, porque quanto mais a gente estuda e a gente vai entendendo como as coisas podem ser possíveis, como elas podem acontecer, você vai entendendo. Então, tipo, você não precisa mais imaginar que o Papai Noel te traz presente, porque você já entendeu que é seu pai que comprou, sua mãe que comprou, sua tia que comprou, enfim. Você entende o que era ali lúdico, o que era, o que você gostava, inclusive, de explicar que, nossa, eu me comportei bem, eu fui escolhida e eu ganhei um presente. Como, tipo, meu pai se vestiu de Papai Noel e foi lá e me deu um presente. Então, eu tenho estado muito cética. E aí, eu acabei deixando numa caixinha as coisas que eu não conseguia explicar. E tanto nos meus cursos, com alunos e tudo mais, quando a gente vai falar sobre isso, eu tenho esses casos que aconteceram, causos, né? Sei lá como é que fala isso, que aconteceram comigo, que eu falo, gente, olha, eu explico muita coisa, mas isso aqui eu realmente não sei explicar. E eu deixo nessa caixinha. E aí, parece que é uma coisa muito paralela, essa minha descrença, esse meu ceticismo de entender como as coisas funcionam, entender que, tipo, a mente é uma coisa maravilhosa e você pode dar várias voltas na mente para conseguir o que você quer. E do outro lado, a caixinha ali. Elas não se misturam, e eu não sei se um dia eu vou tirar a coisa dessa caixinha e pôr nessa, o que é. Mas eu sinto que são duas eus andando paralelamente, com muito pouco. Hoje em dia tem muito pouco na caixinha de cá, mas que ainda existe essa caixinha, existe. Existe para vocês? Como é que é essa caixinha de vocês? Para mim existe sim, Prince. Tanto é que eu ainda brinco lá, falo assim, ainda tem 1% que não consegue sair, não consegue desplugar. Porque igualmente tem coisas que eu ainda não consigo explicar, óbvio. Eu acho que a gente tá quase tudo no mesmo time aqui nessa parte, né? Que como já foi desvendado bastante coisa, a gente aprendeu bastante coisa nessa caminhada, a outra caixinha vai ficando cada vez menor, né? Mas sim, ainda tem coisas que a gente não consegue explicar. E sendo bem sincero agora, eu não sei se eu quero que essa caixinha desapareça. Porque é gostoso você saber que fala assim, pô, ainda tem uns negocinhos ali que é difícil. É difícil de entender. Mas eu me divirto bastante. Me divirto assim. Me divirto mesmo bastante vendo quantas coisas eu achava que era sobrenatural, espíritos, eram simplesmente fenômenos físicos que eu não conhecia. Ou qualquer outra coisa, sei lá, você pode entrar em estudo de PNL, hipnose, qualquer coisa disso, sabe? De indução, e você fala, não, foi no meu caso, tá? Que eu vim da Umbanda. Foi o Orixá, era Egum, era não sei lá o que. Falei assim, cara, não é só seu comportamento que tá errado e tá reverberando de outras formas, sabe? Mas posso falar um negócio, gente? Eu sei que a gente tá indo pra esse lugar que é um lugar limítrofe, né? Que é das crenças em espíritos e deuses, essas coisas todas. Mas, cara, a gente pode pegar essas questões do fenômeno sobrenatural em coisas muito mais presentes na nossa vida que foram dados pra essa situação do sobrenatural, e a gente já descortinou. Por exemplo, a gripe na Idade Média era coisa do demônio. Hoje tô me recuperando. Hoje a gente sabe muito bem o que é. A paralisia do sono, antigamente, era coisa do demônio, né? Eram as súcubos e íncubos que estavam lá fazendo coisa sexual com as pessoas. Hoje a gente sabe de onde veio, entende? O que eu tô querendo dizer quando eu fiz aquele prólogo todo de abertura? É que, assim, a maioria dos casos que a gente dá pro sobrenatural, se não todos, eu na minha humilde opinião, acho que são todos, tá? E são a falta de dados suficiente para você interpretar aquela situação. Então, por exemplo, se vocês querem ir para esse lado mais de religião, de crença, o que geralmente a galera faz num terreiro, por exemplo, ou vamos pegar até outra coisa. Esses dias eu recebi um comentário lá falando assim, você fala que Deus não existe, mas eu tive experiências muito próximas com Deus. Aí você vai investigar o que está acontecendo. Você pergunta, tá, mas
Como foram essas experiências? Bom, eu tava no hospital à beira da morte quando eu tive um negócio. Cara, então não foi uma experiência muito próxima com Deus. Você alucinou porque seu cérebro estava ativando um mecanismo de defesa, né? E quanto mecanismo de defesa, ele joga certos neurotransmissores, tarará, que te dão a impressão de alucinação. Por exemplo, a questão que o pessoal fala lá do túnel com a luz no fundo lá, quando você tá em EQM, a gente sabe exatamente o que tá acontecendo, tá ligado? A gente sabe que é um mecanismo de proteção, você tá alucinando por falta de oxigênio no cérebro, e como tem luz forte no seu olho, o que você alucina é com uma luz no fim do túnel, tá ligado? É como se você fechasse o olho assim na frente de uma luz forte. Então, o que eu tô querendo dizer é que a maioria dos fenômenos que as pessoas chamam de sobrenatural, essas coisas todas, é porque as pessoas não têm informação suficiente, conhecimento suficiente para pegar aquilo tudo e montar uma teoria. Nesse caso, por exemplo, as pessoas não sabem como que o cérebro funciona, não sabem o que é uma alucinação, não sabem o que é um estado onírico, não sabem o que é, sei lá, um transe, por exemplo, e aí eles ficam inventando coisas para explicar fenômenos que são super normais. Vocês passaram pelo desenvolvimento do nosso tempo. A Bruna e o Rafa vieram da Umbanda, estão acostumados. Quando eu comecei a explicar o que acontece no cérebro de cada um, por mais que vocês continuassem e continuaram acreditando em espírito, vocês sabem o que está acontecendo aí, entende? Então, eu acho que assim, não é que uma questão de tudo é psicológico, mas é uma questão de que, na maioria das vezes, o que falta é informação. Na maioria das vezes, o que falta é compreensão de vieses cognitivos. De você saber que, por exemplo, a gente tem um viés cognitivo que faz com que a gente procure formas reconhecíveis em meio a texturas irreconhecíveis. Então você tem efeitos pareidólicos em sombra, que foi o que a Paula falou lá da sombra, do monte de roupa aparecer uma pessoa. É um efeito pareidólico. Então, se você sabe como que seu cérebro funciona, se tem essa informação, isso cai por terra. Para de ser sobrenatural, entende? É isso que eu tô tentando trazer pra vocês. Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês querem complementar? Como é que é? Ah, eu concordo. Eu concordo porque isso daí, nossa, o que me ajudou, fora a briga que deu no começo, né, na minha cabeça, eu falei assim, porra, quer dizer então que não era nada daquilo? Então, fora a briga, mas ao passar do tempo, tudo isso daí que o Nino falou vai fazendo sentido, pessoas. É só uma questão de você experimentar e começar a olhar por outra ótica as coisas, sabe? Você realmente conseguir quebrar a roda para conseguir falar assim, porra, aí entra naquele conflito. Pô, quer dizer então que eu tava mentindo? Eu falei assim, não, velho, você não tava mentindo. Você só não sabia. Você estava vivendo, você acreditava como verdade, agora você tem novas informações. O que você vai fazer com ela depende de você agora, mas, porra. Posso dar um exemplo que talvez seja até mais legal? E esse com certeza vai pegar a galera do evangélico, e talvez pegue uns umbandistas também. Há anos atrás, não sei se alguns de vocês sabem minha história, né? Minha história recente. Alguns anos atrás, eu era casado, tinha uma empresa, tive um mega burnout e voltei para casa dos meus pais. Eu tava realmente com coisas muito pesadas na minha cabeça. Nessa época do burnout, eu tava casado ainda, eu tive uma concussão de ausência. Ou seja, meu corpo desligou. Só o meu rosto funcionava. O resto desligou como se eu tivesse tetraplégico. Por conta disso, eu fui fazer vários exames, até descobrir que era uma concussão de ausência por estresse, e eu descobri que eu tinha um tumor no cérebro. Na verdade, eu tinha um tumor no crânio, né, aqui embaixo. E o neurocirurgião falou pra mim, né, eu fui fazer várias neuroimagens, ressonância, e ele falou, cara, seu cérebro tá inteirinho, tá tudo certo, exceto por esse tumor. Quando ele falou tumor no cérebro, eu dei aquela gelada, né? Eu falei, puta que vou de arrasta pra cima. Aí ele, com a maior calma do mundo, falou assim, a gente só precisa acompanhar isso aqui pra ver o progresso disso. Como o neurocirurgião falou de boa, e eu sei o que é um tumor, né? Eu sei que o tumor não é necessariamente um câncer, é só um acúmulo de células. Eu fui pra casa normal. Depois de 6 meses eu voltei. Fiz de novo a ressonância, e aí o cara falou, olha só, seu tumor desapareceu. Se eu não sei o que é um tumor, se eu não sei como o nosso corpo funciona, se eu sou religioso, como é que eu saio desse consultório nessa hora? Milagre. Principalmente se eu perguntar pro médico, mas peraí, eu tinha um tumor e agora eu fui curado? Como que isso aconteceu? Ele naturalmente vai falar, não sei. Mas por que ele não sabe? Porque é um processo natural do corpo, ele não tem como explicar isso. Ah não, foi a célula, o linfócito T que entrou... Ele não tem como explicar, simplesmente foi feito um acúmulo de células, seu corpo pegou aquilo, jogou fora e acabou, tá ligado? E aí eu saio disso daí falando o quê? Foi um milagre. Pra mim é um efeito sobrenatural. Quer dizer, pra quem não tem esse conhecimento. Você entende que pra mim a sobrenaturalidade é sempre a falta de conhecimento sobre as coisas? Qualquer pessoa que tivesse o mínimo de conhecimento sobre tumores, ia chegar na mesma conclusão do que eu. Mas
a pessoa não tem e a maioria não tem, começa a ter esse tipo de questão. Olha, putz, e nessa época era da Umbanda, né? Olha só, putz, tinha um tumor no cérebro, fui lá na Umbanda, fiz uma cirurgia espiritual com o Dadá, me curei. Aí, ó, o Orixá me curou, o Dedes me curou, o Dedes é, né, a divindade máxima do universo, me curou. Entende? Por essas experiências que eu tive ao longo da vida, que eu fico falando que o sobrenatural é a ausência de conhecimento. E por conta disso, vocês começam a ver que, por exemplo, a existência de Deus, para quem é teísta, ela também advém da falta de conhecimento. Porque quais são... como que é a conversa desses caras? Eles sempre falam assim, Deus, você fala assim, Deus não existe. Aí o cara fala que sim. Em como que foi feito, como que o universo apareceu? É uma falta de informação dele. A diferença é que pra eu, por exemplo, que sou ateu, sou cético, o que eu falo? Cara, eu não sei, vou pesquisar. Pra um teísta, pra um crente, o que eles falam? Não sei, logo foi a história que eu quiser aqui. Alienígenas, astronautas, divindades, o Dead, aí vai do cabedal de crença de cada um. E o pior, cara, como neurocientista que eu sou, eu sei que a partir do momento que você começa a acreditar e a procurar uma teoria da conspiração, você começa a ficar mais fácil de acreditar em todas as teorias da conspiração. É a época de Jovem Místico. É a época de Jovem Místico. Você sai assistindo Jovem tudo Místico. coisa, lendo tudo que é coisa e vem conspiração, que é apocalipse. Nossa, eu lembro da pandemia, quando teve esse negócio. Eu falei assim, não, é pandemia, que isso daqui estava escrito, que não sei lá o quê. Na hora eu já pensei, falei assim, porra, velho, imagina os caras quando teve a peste negra. Que não tinha nem Nessa época... Tá escrito. Pô, mano, sabe, não tirando sarro da situação, mas tem coisa que, sabe, vai nos níveis que você, porra, velho, não precisa disso, cara. Não só, vamos ser mais pé no chão. É uma merda que tá acontecendo e pronto, não é porque, é castigo. Não, cara, não é, velho. Até porque... Não, mas peraí, falando de Jovem Místico é a minha área. Jovem Místico é a minha área. Tava muito sério aqui, eu falei, gente, não dá nem pra colocar uns negócios coloridos aí no meio. Mas Coloca assim, se você for pensar o negócio da pandemia, pela visão do Jovem Místico, tem um monte de relato que isso ia acontecer. Nostradamus viu isso, a Bíblia contou lá, tem os Cavaleiros do Apocalipse que vem chegando, vem trazendo as pragas. Eu consigo colocar nessa caixinha. Acredito? Não necessariamente, mas dá pra colocar. Tá aí. Ô, Bruna, peraí. Ô, Bruna, se eu falar assim, falar agora, vai ficar gravado aqui, ó. Um avião vai cair e vai matar uma pessoa muito importante, um líder mundial. Se isso durar 400 anos, é muito provável que eu acerte em algum momento. Vai acontecer. É assim que nós tratamos certas coisas. Então. Mas é só você sair fazendo um monte de coisa. Uma hora vai acertar. Trazendo para o negócio material. As últimas grandes crises, eu não vou falar esse número correto, tá? Mas, sei lá, previram 100 das últimas 8 grandes crises. Ou seja, eles erraram 92 vezes. Aí, quando um cara acerta, fala assim, nossa, o economista do ano acertou a crise. Fala assim, porra, velho. É a teoria da simpatia. É só até alguém acertar. Fala assim, acertou, pronto. É a teoria da simpatia, a teoria de você pegar o Santo Antônio e colocar ele aí de cabeça para baixo, amarrado no guarda-roupa até você casar. É isso. Mas, a gente tá falando muito sobre coisas, entre aspas, óbvias, e eu digo óbvias agora, que eu sei, é igual quando você, né, sabe o truque da mágica, e você fala, eu sabia. Não, você não sabia, você tá sabendo agora, e aí ficou óbvio. Mas, aí a gente volta naquela minha caixinha ali, que, e sim, eu concordo com o que você disse, Rafa, que eu não sei se eu quero tirar aquelas coisas daquela caixinha, porque o mágico é sempre tão legal, o incrível, a gente espera, a gente quer, até porque vem de sempre, né? A gente aprende isso, da gente querer ser escolhido. Porque Diamond Tal está tentando falar comigo. Quem é você na fila do pão? Se você fosse o Bill Gates, se você fosse o Trump, o Lula, sei lá, mas quem é você? Não, porque eu acho que o Diamond Tal está me mandando sinais. Se o Diamond existir, ele vai estar mandando pro Joãozinho Skate 87 um sinal. Mas, enfim, falando sobre essa caixinha, aí a gente, tirando essas coisas óbvias, e de novo, entre aspas, eu vou levantar aqui sobre, por exemplo, algumas coisas que aconteceram da época que eu ainda fazia coisas do gênero. Eu aprendi magia
na prática, fazendo, quero fazer magia para separar fulano de ciclano. E eu fiz. E, assim, de eu fazer 3 vezes seguidas e acontecer as 3 vezes seguidas. Isso é uma das coisas que tá na minha caixa. Pessoas que eu não tinha contato, que eu não sabia como estavam, e eu só tinha um interesse ali. Parte para mim, parte para cliente, mas fui lá e fiz. E o negócio aconteceu. Isso teve mais vezes, mas aí eu já estava mais longe, e aí eu posso ter, enfim, não sei. Mas 3 vezes seguidas acontecer, eu falei, gente, não sei. Isso fica até hoje. Tem outras coisas também, coisas que eu nem posso falar em rede nacional, mas que estão nessa caixinha também. E aí, como é que explica esse tipo de coisa? Então, mas eu acho que se você pesquisar direitinho, você consegue explicar essas coisas. Comecei a mandar uns direct de um perfil falso, aí separou. Na verdade, a culpa foi minha mesmo, né? Não, se você parar pra pensar e ver que 80% dos casais separam, tipo, é muito possível que isso aconteça num curto espaço de tempo. Mas não foi igual Nostradamus, que eu fiz a previsão e daqui 6 meses. O negócio eu fazia, na semana seguinte acontecia. Aí fiz de novo, na semana seguinte aconteceu. Fiz de novo. O negócio foi certeiro, não é? Fiz e um dia vai acontecer. Vai refazendo até dar certo, né? Porque uma hora o casal vai separar. Não. Então, tem uns bagulho desse que acontece e, assim, tipo, eu tô aprendendo muita coisa, eu tô vendo muita coisa, mas eu também ainda tenho a minha caixinha ali deixa ela aqui, porque tem umas coisas que acontecem que eu não sei explicar, né? Talvez por falta de outros conhecimentos, sei lá, mas eu vou no que a Percy fala, é meio mágico, tá ligado? Deixa lá, me deixa no meu lúdico. E sabe que eu tive essa coisa, acho que o Rafa citou isso, né? De você, agora eu aprendi, eu já sei como é que isso funciona, então não era nada daquilo. Eu tive esse choque de realidade, de entender como é que as coisas funcionavam, pelo menos 99% e o 1% vagabundo igual o Rafa. Mas depois que eu consegui passar essa crise de tipo, agora eu sei, porque eu dei curso, eu falo de Goetia, eu me consagrei no canal, na internet, falando de magia, de Goetia, lidando com Daimon. E aí, de repente, a Percy não acredita mais em Daimon? Como assim? Então, eu tive primeiro aquela fase da crise do impostor, né? Da síndrome do impostor, e falando, cara, eu não posso mais fazer isso. E eu fiquei um tempo sem fazer conteúdo, até que a ficha começou a cair, porque eu sabia o que estava funcionando, que não precisava. Eu não sei se Daimon existe. Eu não posso afirmar que eles não existem ou que eles existem. Mas eu posso afirmar que eu não preciso que eles existam para eu usar eles. E foi aí que eu voltei, nossa, eu fiquei até arrepiada agora, porque eu voltei a fazer o conteúdo com toda a força do mundo, porque eu falei, cara, agora eu posso te ajudar com propriedade, porque eu sei o que tá acontecendo. Se Daimon existir ou se Daimon não existir, a magia vai funcionar do jeito que eu tô te ensinando. Cara, eu tive um insight desse, Planino, no domingo agora, à noite. A gente tava conversando, a galera batendo um papo, não sei o que, e eu tava, tipo, meio alheia à conversa. E aí começaram a falar da assunção arquetípica, e eu ainda tava ali, tipo, tava de boa. Aí eu escutei a pessoa falando assim, não, porque na assunção arquetípica você tem que esquecer tudo que você acreditou a sua vida inteira, e aí você não pode mais acreditar em nada, porque você vai criar um personagem. E aí me deu um estalo que eu falei, não, para, você tá falando merda. Aí a pessoa, você tá falando muito, muito merda. Porque não é sobre isso. Aí eu falei, não, mas claro que é. Aí a pessoa até falou, você tem uma fada. Eu falei, tá bom, eu tenho uma fada. Eu tenho uma história escrita da minha fada. Eu criei lá, né, o meu arquétipo. Quem me garante, talvez não exista um espírito que veio, me deu toda a ideia da coisa dela, e ela falou, eu falei, porque, por exemplo, com essa pessoa que eu tava conversando, ela veio da Umbanda. Aí eu falei assim, você sabe a história do teu preto velho? Sei. Como você sabe? Porque ele me contou. Você escreveu a história dele. Você sabe o que ele bebe, o que ele fuma? Faço. Aí eu falei, a mesma coisa da Kaelina. Então, quem me garante que não são espíritos ou que não são nada? Eu falei, mas aí que tá a grande pegada. Porque a assunção arquetípica não é sobre o depois. Ele é sobre o que te leva até esse depois.
Eu falei, então a gente sabe o que é a gnose, a gente sabe o que é a catarse, a gente sabe o que é cartasiar para tanto. E os processos que levam a essa catarse, que são iguais em qualquer lugar do mundo, em qualquer tipo de doutrina ou religião que usa essa ferramenta. Entre aspas, a incorporação, como você queira chamar. O que acontece depois que você cartaseia e vai para lá, você consegue colocar no seu cabedal de crença. E eu falei, e é o que sempre me pegou quando eu estava na religião e tinha os processos de incorporação. Porque a questão não era sobre o que eu acreditava no depois, era como que eu chegava até lá. Quando eu entendi, eu falei, não, tudo bem, então tá tudo bem. No primeiro momento tem a síndrome do impostor, de você meio que... Só que com o tempo, e vai amadurecendo a ferramenta, você entende, você falou, não, peraí. Então, agora é muito foda-se, tipo, eu posso colocar que a Kaelina é um espíritozinho que falou comigo, ou só que eu criei ela, mas ela existe no momento que eu faço a catarse. No momento que ela tá ali, na quarta-feira, que eu tô com ela existe isso. Cara, o fato de você saber o que está acontecendo e exatamente aquilo que a Prace falou, tipo, depois que passa esse processo, você consegue validar a coisa, cara, o negócio potencializa a níveis astronômicos e independe de você querer, de você acreditar, continuar ou não acreditando. O negócio vai rolar, entende? Então já não tem mais essa dúvida, não, é mentira ou não. Uma coisa, Prace, que me ajudou bastante nesse processo aí, foi falar assim, pô, eu ainda acredito em espíritos, vamos falar de Deus que fica mais genérico, tá? Eu ainda acredito em Deus, vamos colocar assim. Falei assim, beleza. Então tem eu tô explicando um monte de coisa que, segundo os ensinamentos lá, era obra de Deus. Falei assim, porra, mas peraí, se tá explicando e falam que vai ficar bravo, que você vai ser castigado, que não sei lá o quê, que não é assim que se fala. Eu falei assim, peraí, ele vai me castigar porque eu tô aprendendo um negócio? Porra de tutor narcisista é esse, velho? Não tá errado. É o que te expulsa do paraíso quando você come a árvore do conhecimento, cara. Então, cara, porque, se eu fosse o tutor, entende? Aí já se eu fosse o tutor, eu queria ver quem tá sobre a minha asa, levantar, falar assim, vai, acende, é assim que funciona. Questiona mesmo, não ficar assim, faz o negócio aí e pronto, acabou. É assim, caiu o raio porque Thor mandou o raio, entende? A maré tá braba porque Netuno não conseguiu o camarão dourado que ele queria hoje, sabe? Então, cara, quando você aprende isso daí e no meu caso foi assim, tem esse insight, fala assim, porra, se eu fosse um ser superior e eu conseguisse uma explicação de algo que era dito no sobrenatural, pô, eu ia ficar contente com quem tava sobre a minha asa. Por isso daí eu falei assim, tá vendo? Ele achou a resposta, então vamos lá, vamos colocar mais. E isso eu posso te dizer que é uma bengala que me segura até hoje, cara. É uma bengala, não uma muleta, entende? Uma bengala que de vez em quando eu trago ela. Eu falo assim, não, mas se tiver, que quando vem aquela dúvida, eu falo assim, não, mas se tiver, meu amigo, é pra perguntar mesmo, porque é na pergunta que nasce as coisas. Mas você sabe o que eu acho, Rafinha? Que, no fim das contas, pra arrematar, não arrematar, mas tipo, pra arrematar tudo que a gente tem falado até agora, a gente pode continuar a conversa, eu acho que tudo isso é uma simples questão de... Na verdade, não é simples. Pro mago, tudo isso é uma simples questão de escolha. Eu escolho continuar acreditando, ou eu escolho ir pela racionalidade, né? E aqui eu não tô chamando quem acredita de irracional, mas é que de fato, pra você acreditar, você tem que ser irracional naquele quesito particular, né? Você não pode racionalizar, senão você fica cético. Mas eu acho que essa é a grande beleza, porque assim, e isso que eu acho que religioso não saca, tá ligado? Porque o religioso, ele tem, como a Bruna tem esse comportamento até hoje ainda, que é um comportamento, é um apêndice de comportamento dela, que é a necessidade da indicação. Então ela me pergunta coisa que ela sabe muito bem a resposta, mas ela me pergunta pra ter algum tipo de validação da minha parte, ou ela tá com preguiça de pensar e quer que eu fale, mas ela sabe muito bem o que eu vou responder quando ela pergunta, porque assim, né, o mago, como ele tem conhecimento, ele pode fazer que nem vocês fizeram, no caso vocês dois, e falar assim, eu escolho continuar acreditando em espíritos, porque X, porque me é legal, porque minha vida fica bacana. Assim como nós dois aqui, eu escolho não acreditar em espíritos, porque a razão pra mim é mais importante. Então eu vou lá, racionalizo, estudo, aprendo, piriri, pororó, e vou pra esse lado. Mas como eu sempre deixo claro, inclusive no desenvolvimento, eu sempre falo, pra mim, basta o aparelho neural pra fazer o que a gente faz. Agora, se você quiser acreditar que o start do aparelho neural, quem dá é um espírito, aí fica por sua conta e risco, né? Eu vou até aonde a gente consegue provar, porque eu, como professor, eu acho que eu tenho a obrigação de ser claro o que é fantasia, o que é realidade, pra falar pras pessoas. Mas eu acho que aqui reside
reside a grande situação. Porque assim, não sei se é o caso de vocês, mas quando a gente assume eu quero acreditar nisso, a gente deixa a vida mais colorida. A vida fica mais colorida ignorantemente, sem querer ofender ninguém. Por quê? Porque assim, eu acho que a vida é muito colorida, sabendo que um amontoado de células teve que evoluir por centenas de milhares de anos para fazer um equipamento que teve que evoluir por centenas de milhares de anos para chegar aonde está, para que a gente fosse capaz de pensar sobre o ato de estarmos criando divindades. Eu acho que para mim isso é a coisa mais maravilhosa que existe no universo, que a gente é capaz de olhar para cima e ver a imensidão do universo. Então eu me sinto muito importante de estar nesse momento que a gente está estudando inteligência artificial, eu conseguindo fazer os estudos na beirinha do conhecimento do que a gente sabe que é mente, né, a partir das pós-graduações que eu fiz, estou fazendo. Então para mim isso basta para ver a minha vida como sendo uma vida especial e eu como sendo uma pessoa especial. Mas eu entendo que também eu tô num lugar de fala que é muito diferente de todo mundo. Por quê? Porque eu lidero o nosso templo, eu lidero a minha vida, eu lidero vocês. Eu sou líder. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês, que eu consegui ter respeito suficiente de vocês, todos, para que vocês me colocassem no lugar de... Então eu, de alguma forma, sou especial. Agora, esse lugar não é para todo mundo. Não é todo mundo que chega aqui, saca? Não é todo mundo que consegue fazer 2 pós-graduações. Não é todo mundo que consegue se graduar. Não é todo mundo que consegue montar um templo de magia. Não é todo mundo que consegue ser um médico de renome. Não é todo mundo que consegue ser o dono de uma empresa de sucesso. Para deixar de ser mais um da multidão e ser realmente um indivíduo. Vocês entendem isso? Tá claro isso? Para essas pessoas que não conseguem chegar aqui e não conseguem, não é por preguiça, é por um monte de coisa. Má alimentação, capitalismo tardio, um monte de coisa. Para as pessoas que não conseguem chegar aqui, elas nunca conseguem exercer socialmente o seu papel de indivíduo. Eles sempre são uma gota de água no oceano. Eles são indivisíveis da massa. Então, você contar uma história que de alguma forma te dê essa visibilidade, eu incorporo o Exu Lúcifer. Eu sou pai de santo. As entidades me deram poder. Eu sou o padre que faço a comunicação com Deus. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Você é filho, neto das bruxas que não queimaram, sabe? É uma forma muito bonita, eu acho efêmera, mas é uma forma muito bonita de você se tornar de alguma forma especial, entende? Entende qual que é o processo? Para você chegar num lugar, por exemplo, o Rafa é empreiteiro, o cara é um dos líderes do nosso templo, o cara mora sozinho, tem sua condição de vida, tem seus amigos, o cara é um indivíduo, mas ele teve que batalhar pra caralho pra chegar aí. E teve que ter uma série de coisas porque o sucesso é arbitrário, tá ligado? O sucesso, ele não é... Embora as pessoas queiram acreditar que seja o contrário, o sucesso, ele não é dado a quem dá muito esforço. O sucesso é completamente arbitrário. Depende de sorte, tá ligado? E o Rafa teve essa sorte, eu tive essa sorte, né? A Bruna também, talvez, não sei se no meio do advogado a Bruna tem alguma projeção, não sei como é que é. A Paula, por exemplo, ela é o amor da minha vida, mas no meio da questão de dublagem, ela ainda tá meio que num grosso da galera, né? Ela não é um Briggs, que conhece pelo nome. Então, muitas vezes você ter essa e não é por falta de competência, porque a Paula dubla pra caralho, mas não é por você... É uma série de coisas que você precisa ter pra ser destacado. E é muito mais fácil você se destacar porque você inventa uma história. Então eu entendo do fundo do coração quem tem essa questão de criar uma religião ou ser adepto de uma religião, porque ali você não tem um sucesso arbitrário. E isso é tão patente... Isso é tão patente o que eu tô falando, que a religiosidade livre, a espiritualidade livre, tá crescendo. O que é a espiritualidade livre, senão alguém que não consegue se projetar nem na religião e inventa a própria história para partir daí ser projetado? Cara, um dos grandes lances, dentro disso daí que o Nino falou agora, que ainda me faz acreditar em espírito, cara, é extremamente idiota. Assim, Rafa, por que você não acredita em espíritos? Ninguém nunca me perguntou isso. Eles só perguntam se eu acredito em espírito. Eu falo assim, acredito. Ninguém falou, por quê? Eu falei assim, é simples, caralho. Porque eu quero viajar pro espaço. Eu tenho certeza que eu vou morrer e eu não vou conhecer um planeta. E o Elon ainda tá engatinhando nessa porra. Então, eu gosto de acreditar em espíritos, porque quem sabe um dia eu me torne um espírito, seja lá o que isso for, e consiga, sei lá, pisar em Plutão. Eu não vou nem falar Marte, que Marte já vai daqui a pouco, mas pisar em Plutão. É por isso só, velho. Mas é um motivo pra mim. Foi o que eu escolhi. Rafa, isso
Isso me lembra muito, eu não sei até se eu já falei isso em podcast, mas é lógico que a religião traz um conforto, principalmente para esses que não tiveram as mesmas oportunidades, porque, enfim, o mundo é essa merda que mas uma vez, assim que meu pai tinha morrido, tal, eu fui lá pegar as coisas dele na casa dele e eu tava parada no trânsito, ele morava na praia. E eu parada no trânsito, olhei assim, lá em São Vicente. E aí eu tava perto da ponte e tinha assim um mar bonito. E eu acho lindo, eu amo São Vicente. As pessoas até falam, não, porque é sujeira, não sei o quê. Mas São Vicente é uma praia que tá no meu coração, assim. Eu acho tudo muito lindo em São Vicente. E eu parei, fiquei olhando, tava um dia lindo. E eu falei, nossa, que bom seria se ele pudesse estar desfrutando disso, se ele tivesse em algum lugar vendo isso, porque é tão linda, eu queria que ele estivesse bem. E aí eu deu aquele vaziozinho de eu não acredito mais nisso, eu não acho, eu acho de verdade que ele morreu e acabou, e que bom se eu for surpreendida depois, mas eu sinceramente não acho que vou. Mas também lembrei de uma outra coisa com a fala do Nino, sobre escolher acreditar, talvez eu estivesse predestinada, eu sou mesmo especial, escolhida no ventre da minha mãe e mestre da porra toda, porque com 16 eu conheci a Wicca, e eu já era cristã, minha mãe estava conhecendo a igreja e tudo mais, e aí eu conheci a Wicca e falei, caramba, que legal isso, né? Mas não entendi nada, achei muito que era Harry Potter, num nível astronômico, assim, e aí me decepcionei, óbvio, né? Porque eu queria fazer um simsalabim e as coisas aparecerem. Fiquei 2 anos estudando, tinha muito pouco material, eu tinha 16, eu tô com 40, então a internet não é o que era hoje, o que é hoje, e estudando o que dava, comprando livro como dava, porque eu tinha 16 anos, quem tinha que comprar era a minha família cristã, para mim, então era difícil. Eu acabei desencanando depois de 2 anos. Eu falei, quer saber? Nada existe, nem Deus, nem bruxaria, nem... E é engraçado falar que bruxaria não existe. Bruxaria é uma religião, gente. Então, bruxaria existe, assim como cristianismo e tudo mais. Religião, filosofia, enfim. Mas essa coisa sobrenatural não existe. E fiquei, assim, no limbo dos 16 até os 19. Com 19... eu me peguei pensando, eu gosto de ter fé. Era esse o pensamento, eu gosto de ter fé. O que farei? Quero ter fé de novo em alguma coisa. Vou para a igreja. Foi puramente uma escolha. E fui para a Universal, que é a que, ai meu Deus, a Universal, não sei o quê. Eu sei tudo o que aconteceu, eu sei tudo o que acontece, eu sei toda a manipulação, eu já sabia naquela época, eu não tinha, lógico, a consciência que eu tenho hoje, mas eu tinha a consciência de que o quanto as pessoas abominavam essa igreja, entre todas as outras, é mais uma das que as pessoas não gostam, né? Apesar que todo mundo, um não gosta do outro. Enfim, e aí eu falei, a partir de agora, eu acredito em Deus, porque eu quero. Foi só isso. E daí eu fiquei 10 anos, até meus 29 anos, eu fui evangélica, de ir na igreja, não ia religiosamente, mas ia na igreja, cantava louvor, e era Deus pra cá, e era aleluia pra cá, era amém pra lá, tá repreendido. Eu incorporei o personagem. Olha, eu incorporei sem espírito, ou eu tava incorporada com o espírito? Não saberemos, é isso. Mas é que, tipo, eu sou muito apressada em alguns momentos. Porque ter fé em alguma coisa é gostoso, porque te conforta, entendeu? Depois que você entende, e é o que eu brinco e falo assim, a gente não é obrigada a não acreditar em nada, a gente não é obrigada a ser ateu, nem nada. Inclusive, eu ainda falo até hoje, né, que tipo, não é que eu não acredito em Deus, é que eu sou politeísta, eu prefiro acreditar em vários. Porque se eu tenho um panteão grande, uma hora alguém vai fazer alguma coisa, eu não sei quem, mas se eu deixar a meta em aberto, uma hora eu dobro a meta. Então segue o baile. Mas a gente já começa a aprender as coisas e a gente vai entendendo que é muito mais a gente do que alguma coisa fora. E quando a gente começa a entender que é só a gente, o bagulho fica mais pesado. Até você passar pela fase do entendimento, de que tá tudo bem e, olha, eu sou o dono da minha vida e eu vou fazer o que eu quiser daqui por diante, e o que eu fizer tá certo porque sou eu que tô decidindo sobre isso, né? Que aí entra a questão do mago é livre. É muito controverso dentro da gente, sabe? Então, às vezes, tipo, eu quero ter fé em alguma coisa só pra eu conseguir dar um respiro pra mim mesmo. Então, é bem nova. entendeu? Tipo,
eu preciso disso. Tipo, só deixa eu acreditar um pouquinho que de vez em quando vai cair um glitter não sei da onde e um Wingardium Leviosa vai fazer efeito e tá tudo bem. Cara, mas, bom, sei lá. Eu não quero destruir sonhos e esperanças aqui. Não, mas é porque. Mas é porque, assim, eu tava conversando com o Rafa esses dias, inclusive. A gente, depois no sábado lá, a gente fez uma fogueira, ficamos lá tomando um vinho. E a gente chegou a conversar uma coisa. Por exemplo, períodos ruins da vida acontecem. Coisas ruins vão acontecer. Você pode ir para esse lado de acreditar, olha, em algum momento alguma entidade metafísica vai me dar uma ajuda. Ou você pode simplesmente entender, cara, que nada que é ruim dura para sempre. Se você se mexer, termina mais rápido, tá ligado? Inclusive saber quando não é hora de se mexer. Que é o mago é ativo até quando passivo. Isso, fala assim, agora não é hora de eu me mexer. Mas é muito difícil chegar nisso. Mas é lógico que é difícil chegar nisso. Não é assim, tipo, é aqui, né? Eu vou instalar os meus dedos aqui, ó, e vou chegar nisso. Então, tipo, tem muito rolê até chegar nessa parte do tá, isso aqui é ruim, mas vai passar. Enquanto você tá passando pela merda, é só uma merda muito grande. Então, mas eu acho que o Nino vai conseguir discorrer bem sobre isso, que vai entrar nos estudos da área dele. Por exemplo, você acabou de falar agora, Bruno. É fazer um pim-pim-pim que passa. Fala assim, tudo bem. Mas se você não entende como que funciona o processo, certo? Você pode estar saindo de uma maré ruim, certo? E de repente acontecer algo e você fala assim, pum, estalou. Aconteceu. Mas quem garante que não é só o período bom entrando? Fala assim, não, por causa que eu vinha pedido. E a pressa que a sociedade te impõe agora, de que toda hora quer coisa para ontem, cada vez quer mais tarefas, que você esquece de olhar para o que está acontecendo na sua vida mesmo, sabe? Porque são coisas que a sociedade impôs em você. Não, você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, e papai é tudo para ontem. Então você quer imediatismo até nisso. Então quando acontece alguma coisa de tanto você pedir, você fala assim, não, foi sobrenatural. Fala assim, às vezes não foi. Às vezes só terminou um período merda e tá começando bom. Se você é só isso. Falando sobre o que a Bruna comentou sobre as merdas, né, de acontecer, enfim, as pessoas têm que entender, e essa é a parte bem difícil de entender, que as merdas são culpa nossa. E eu acho que isso é o principal, porque as pessoas ficam... tudo... Se deu bom, é Deus. Se deu mal, aí é o maligno, não sei o quê. Não. Se deu bom, foi você. Se deu ruim, foi você. Só que para admitir que eu fiz merda. Não, pera, eu só preciso dar um disclaimer aqui. Porque eu sei... A gente entende isso, tá? Merdas acontecem, beleza? E algumas não são culpas nossas. Eu só queria lembrar isso. Por exemplo, se você tá andando na rua e um cara te pega e faz maldade com você, evidentemente não é culpa sua, tá? Porque assim, na internet todo mundo gosta... está generalizando. Então a gente tem que deixar... né? Tem que fazer lá o beabá, né? Então não, pessoal. Se você sofreu essa coisa ruim, se você foi na rua e apanhou de um skinhead, não é culpa sua, tá? A gente tá falando daquelas coisas que nós temos controle, como, por exemplo, as nossas atitudes e ações. Aí, as coisas que decorrem dessas atitudes e ações efetivamente são culpas nossas. E nesse caso que a Prace falou, eu só quis dar esse abrindo pra não ficar um negócio ruim. Por exemplo, um emprego. Perdi o emprego. A gente sempre dá esse exemplo. Que é você, tá bom, Deus fechou uma porta para abrir uma janela. Não, cara, presta atenção, o que você fez de merda? E às vezes você realmente não fez nada de merda, mas outro se destacou mais que você. E aí a empresa precisou cortar, ela cortou quem? Quem não fedia nem cheirava, que foi você. Entende? Então, assim, se você fala, não, Deus está preparando algo para mim, você não olha para você não olha o que você fez, você não vê o que você pode melhorar. Então, e aí que eu falo, essa é a parte mais difícil quando a gente começa a entender qual que é o rolê, né? Porque antes é muito fácil terceirizar as culpas, mesmo das vitórias quanto das derrotas. Eu escutei uma vida inteira para você tudo é mais fácil no trabalho, no dinheiro, porque você é filha de Ogum. Aí eu falei, mas ninguém viu o tanto de vezes que eu acordo de madrugada, o quanto que eu estudei, o quanto que eu tive que aguentar um monte de emprego bosta, até poder chegar e falar, vou trabalhar por conta. Não, mas eu sou filha de Ogum, e se eu sou filha de Ogum, é óbvio que eu vou ter dinheiro. É óbvio que eu tenho trabalho. Eu falei, tá, e quando eu tô na merda, é culpa de quem? Porque assim, se Ogum é quando eu tô feliz, a merda é de quem? Não, mas aí é porque você não deu um bori direito, é porque você não deitou ali, entendeu? Você não foi se lavar nas águas de Iemanjá. Agora, então, pra que eu vou viver?
fazendo as vias do Nut, se você acha que tudo dá certo porque você é filho de Ogum, pode dar certo. Pode dar certo, né? A imagem do caos entra nessa. Entendeu? Mas, tipo, é justamente sobre isso. Mas, ô Bruna, Pera aí, deixa eu te interromper, porque é importante. O que você tá falando faz muito sentido. Entretanto, você tá nova no rolê ainda. Mas é assim, um dos principais ensinamentos de um mago é a autocontemplação. Lembra que eu sempre falo isso? O mago é um autocontemplador. Por que isso é importante? Porque com o tempo você começa a perceber, a aprender a ver as coisas pelo lado certo. Porque sim, as coisas têm um lado certo para se olhar, né? Então, por exemplo, no caso que a Prace falou aí do emprego, olhar pelo lado ruim da coisa é você falar assim, porra, mano, o cara me passou o tapete, né? Me puxou o tapete, me passou a perna, não sei o que lá, eu passo, lá. Qual que é olhar pelo lado bom? Peraí, o cara me puxou o tapete, mas por que eu deixei esse tapete ser... O que me falta para não ser mais puxado e como eu vou ser uma pessoa melhor? Esse é o lado bom. Entende? Então, por exemplo, eu sempre falo pra vocês, né? O nosso templo cresceu na base do ódio. Mas por que cresceu na base do ódio? Porque a gente, coletivamente, nós 5 dos fundadores, começamos a olhar a desgraça pelo lado bom. Talvez porque eu liderei nesse sentido, talvez porque todo mundo realmente estava. O Rafa foi um pilar essencial nessa hora. Os 4, né, que estavam comigo foram pilares essenciais. Mas assim, o nosso templo nasceu de uma merda, de uma traição, de uma covardia, né? E de um abandono. Eu fui pra casa cagado. Mas aí, tipo, o que aconteceu? Pera aí. Senti a dor do bagulho e falei, legal. Agora, qual que é a forma de olhar isso pelo lado bom? Eu tenho a oportunidade de fazer um bagulho realmente novo, começando do zero. E o nosso templo nasceu. Foi na base do ódio. E aí é que tá. Não é uma coisa sobrenatural a forma como o templo cresceu porque a gente faz magia e fizemos um rito pro bagulho rolar. É psicológico no sentido de que a gente parou, olhou, viu onde a gente errou e acertou da próxima vez. Tanto que a gente fala, aquele dia que deu... Não sei se você não tava com a gente ainda, mas deu uma época aí que deu uma merda no nosso tempo que a gente quase fechou. A gente fez uma reunião, chamou todo mundo, que foi muito parecido com o que aconteceu com o que era lá antes. A gente chamou todo mundo, fez uma reunião, em 1 hora a gente resolveu o problema. Da outra, a gente fechou. Nessa nova, em 1 hora a gente resolveu o problema. Entende como é uma questão de você entender, aprender a olhar pelo lado certo? Então, assim, inclusive, aprender a olhar pelo lado certo, faz você descansar a cabecinha como você tá. Nossa, eu tô sendo soterrada de problema, tem um monte de merda na minha cabeça. Você tá começando no rolê agora, então você vai demorar um tempo pra isso. Mas o que o mago faz? Ele fala, cara, tá chovendo merda. Eu vou dar um passo pra trás. Ah, mas tem que... Cara, se você der um passo pra trás, os problemas vão estar aí ainda. Só que você vai enxergar de outra forma quando você voltar. Então dá um passo pra trás, respira. Olha pro negócio, olha pro big picture. Olha pra coisa inteira. Analisa os pequenos pedaços. E aí você começa a olhar a coisa pelo lado bom. Então, qual é a situação, né? Ah, você perdeu o emprego? Pô, perdi o emprego. Pô, tá, vou passar um tempo de bosta. Primeiro, vou passar um tempo de bosta porque eu não me preveni o suficiente pra ter um caixa. Vamos aprender a fazer um caixa. De cada 100 reais que eu ganho, vou guardar 10. Por exemplo, tá? Eu não tô falando aqui, cada um vai ter o seu processo aí. Sim. Mas, legal, vou ter um caixa. Qual que é a segunda coisa? Será que eu aprendi que ter só uma fonte de renda não é legal? Ter só o meu emprego não é legal? Eu preciso ter uma segunda fonte de renda? Seja lá qual for. Né? Que nem a maioria da galera que tá fazendo agora no tempo. Tem o trabalho, mas também tá começando a atender com magia pra ter 2 fontes de renda. E qualquer coisa falta, tem a outra. Ah, legal, tá. Será que não é oportunidade de eu começar a trabalhar com o que eu gosto, em vez de trabalhar com o que eu posso? Como é que eu consigo fazer? Então, se você para e começa a ver a situação de outro lado, você vai ter esse empurrãozinho que você tá chamando de sobrenatural aí, mas vai ser completamente mágico, porque vai ser você que tá fazendo. Entende? Ou buguei? Não faz sentido. Dentro disso que o Nino falou, o meu empurro para depender menos do sobrenatural foi passar quase 1 ano travado na cama por reumatismo, que saí devendo pra caralho. Aí o que eu falei? Eu falei assim, não deverei mais. Nunca mais vai me faltar dinheiro. Pronto, comecei a fazer caixa. Eu faço isso faz, sei lá, 10 anos, velho. Sempre pra ter alguma coisa, pra não depender do sobrenatural. Eu ainda brinco do negócio. Falo assim, cara, eu acredito em Deus, mas beleza. Falo assim, cara, vamos fazer o seguinte, se você existe mesmo, beleza? E eu não tô falando que não, nem falando que sim, certo? Faz o seguinte, é energia infinita, né? Mas pegue essa parte da energia infinita que você gasta comigo e gasta com quem realmente precisa, com alguém que tá em um estado de subnutrição ou um analfabeto, qualquer criancinha de comunidade da África, beleza. Deixa que eu faço a minha sorte, deixa que eu me viro, beleza? E basicamente esse é meu acordo.
para ir tirando o fator sobrenatural da coisa. E não tô falando que ele não existe, tá? É só para eu ir tirando ele. Não, mas de qualquer forma, e sabe o que é mais legal disso tudo, Bru? Que assim, o nosso cérebro ele aprende por repetição, tá ligado? É que nem cachorro, né? Cachorro você aprende por repetição. Se você se acostuma com o processo de aprendizado quando você tá bem, quando você estiver mal, você vai começar a encarar as coisas como um processo de aprendizado. Se você se acostuma, a gente vê o Rafa é muito bom nisso. Se você se acostuma a ser o agente da mudança da sua própria vida, ou seja, ser aquele cara que vai fazer acontecer na sua vida, independentemente do que tá rolando, vai começar a parecer, principalmente pros outros, que tudo é muito fácil pra você. Mas você sabe que você tá fazendo as coisas acontecerem porque você é o agente da mudança, né? Você vê o Rafa eu gosto muito de me espelhar nele, nesse, porque o Rafa, ele nunca esmorece, cara. Ele parece invencível. Você chega pro cara, o cara, mano, ele bate o peito na parede e derruba a porra da parede, tá ligado? Ele não tá nem aí, vai pra frente mesmo. Não, é sério, é sério. Tipo, eu sei que eu sou. Vocês me colocaram no papel de líder, mas o Adolf e o Cláudio ensinam a gente, né? Ninguém é melhor do que ninguém. A gente aprende com todo mundo. E eu observo muito o Rafa e eu admiro muito ele nesse sentido, porque o Rafa realmente peita. Ah, vai faltar dinheiro. Foda-se, que eu vou fazer o bagulho rolar, mano. Eu vou vender minha mãe, sei lá. Ele faz o bagulho acontecer, tá ligado? Pro lance vir. E se você começar, o primeiro passo sempre é difícil, mas se você começar a fazer o processo, o segundo é mais fácil, o terceiro é mais fácil, o quarto é mais fácil, quando você vê o que você tá fazendo. E aí você vai tirando o sobrenatural da jogada. Você vai se tornando sobrenatural, entende? E isso também tá na... Eu não vou entrar nesse fato, senão cada um vai dar sua interpretação, mas enfim, quando você é o agente das coisas que você faz e se coloca como responsável e para de arrumar desculpinha, tipo... Ah, não, mas eu não. Aquilo foi culpa de outra pessoa. Falei assim, tudo bem. O que a pessoa fez pode realmente ter sido culpa dela. A ação foi dela. Mas e a reação? Como você reagiu àquilo? Aí é culpa sua. Você escolher se sentir mal ou bem, ou você levar para uma situação de aprendizado. Foi agora, eu não consigo apontar aqui. Igual o Nino falou, que foi da polícia. Falou assim, porra, velho, dentro disso daí, voltando na situação que o Nino falou, o que a gente aprendeu? Eu falei assim, o que eu aprendi com o Nino, com a Prace, mais com a Maricota, com o Dez, as ideias da Prace, aqueles negócios, ou a calmaria e a frieza do Nino. Eu falei assim, porra, velho, de uma situação de merda, eu me tornei uma pessoa, cara, 10 vezes melhor sem pestanejar, velho. Sem pestanejar, entende? Mas eu poderia ver aquela situação como qualquer um que estava ali poderia ver aquela situação como deu bosta, não foi culpa minha. Isso aqui só aconteceu, é porque, sei lá, fala o nome de um deus aí, alguém? Tem vários. Ganesha, fala assim, porque Ganesha não falou, não quis. Eu gosto da mitologia hindu porque ela é brilhante e tem umas estátuas legais. Ele fala, porque Ganesha não tava olhando pra mim e falou assim, porra, velho, tá, mas vocês não estavam olhando pra mim, eu vou fazer ele olhar, caralho. Mas, porra, e é sério, parece que é muito complicado, mas não é, pessoal. É simples assim, velho. É simples, fácil, mas é simples. É que o pessoal tende a achar que o simples é fácil. Eu normalmente faço muito essa analogia. Aí eu comecei a mudar. Mas o que o Nino tava falando sobre, tipo, a mudar a perspectiva, eu só ir fazer as coisas, eu tô aqui pensando e tô fazendo um meia-culpa, sabe? Porque é muito bom fazer isso. E por isso que o povo fica... Durante muito tempo eu achei mesmo que era algum fazendo alguma coisa na minha vida. Só que eu pensei muito disso. Eu falei assim, tá, mas eu sou a pessoa que eu me jogo em muitas coisas. Vocês sabem que eu tenho história. Eu só vou. Vamos ver o que vai dar. Não vamos ver. Mas talvez eu vou e eu tento ver se vai dar bom ou ruim. Geralmente dá ruim. E aí eu tenho que voltar de novo e recomeçar. Mas eu falei, tá. Se eu tô fazendo, se dá certo e nunca é meu mérito, e quando dá ruim também aparentemente não é meu mérito, é porque eu deixei de fazer alguma coisa, eu comecei a questionar, pra que eu vou, pra que viver, sabe? A vida acaba perdendo um sentido, que é o que eu falo do rolê da reencarnação, tá ligado? Tipo, se já tem tudo um plano, eu não sei qual é esse plano, e vai acontecer, por que eu vou fazer alguma coisa? Não tem por que eu fazer. Já escrevi essa história, pelo visto, escrevi muito errado, não li as letras minúsculas, não consigo rever esse contrato, não tenho uma instância superior, me ferrei. Então, tipo, e foi aí que eu comecei a questionar, e por isso que eu caí no nosso tempo. Porque eu comecei a questionar isso. Falei, gente, eu gosto muito de viver, mas se eu tô vivendo pra nada, o que me impulsiona levantar da cama no outro dia e fazer alguma coisa diferente? Que Deus já sabe o que vai ser da minha vida. Então, e é legal isso daí que a Bruna tá falando, porque tem muita gente que faz trabalho de magia, só que o discurso dessa mesma pessoa é destino,
do que está escrito. Vai ser o que está escrito. Eu falei assim, peraí, então pra que eu vou fazer alguma coisa sendo que já está escrito, caralho? Você, sabe, não tem nexo, velho. Você falou assim, não, você está destino, tem que aceitar à vontade, mas me contrata aqui para fazer um trabalho. Ô, Rafa, sabe que eu desisti da bruxaria nessa segunda vez, quando eu voltei para magia, né? Eu comecei a estudar bruxaria, mais Wicca mesmo, e a gente estava na aula seguindo um livro, e a gente fazendo lá, né, colocando os ingredientes para não sei o que, blá, blá, blá. Terminamos, vamos ler o livro. Aí falou assim, e não se preocupe, se for para ser, vai ser. Ah, Tica, tá gastando as coisas. Foi aí que eu falei, gente, muito obrigada. Aqui não é o meu lugar. Isso. Então já ia ser de qualquer jeito, então não precisava fazer isso, porque, porra, velho, não sabe, não... Ah, não, porque Deus sabe que você vai fazer tal coisa. Caralho, então por que eu vou fazer? Eu acho que a gente pode até encerrar com aquela frase clássica que você não é o que a vida faz com você, mas você é o que você faz com o que a vida faz com você. Então é muito de escolha. E lógico que a gente está falando de degraus acima de muita gente, de privilégios e o mundo é essa merda, mas enfim, a gente faz o que pode. A gente tenta deixar ele mais colorido que a gente pode. É isso. Tem uma pergunta do Isaías, eu queria dar só uma resposta bem rápida, tá? O Isaías perguntou aqui, a pergunta é como essa mentalidade serve para pessoas mais pobres? Às vezes Deus parece ser a única solução, não que eu acredite ou não, igual ao Rafa. Ô Isaías, o meu pensamento sobre isso, cara, é o seguinte, se você for pesquisar, por exemplo, sociólogos como o Onderberg, que fala das sociedades sem Deus, ele fala o seguinte, cara, sociedades aonde você tem religião, elas são pautadas por inação. O que é inação? É quando você não busca a mudança porque você está conformado. O que a religião faz? Te conforma. Então você se acostuma a ser pobre, como você falou, né? Ser pobre, porque Deus vai te dar uma coisa boa no final. Em vez de você fazer um levante e lutar pelos direitos, você se conforma porque Deus faz mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que chegar a um rico no reino dos céus. É mais fácil você ir pro terreiro, bater o atabaque e acender vela para ir contra uma injustiça, você se conforma com isso e você não luta pelos seus direitos. Por isso que a religião sempre foi ferramenta de controle do Estado. No Egito era assim, na Grécia era assim. Na Grécia era menos porque a galera pensava. Na Idade Média era assim, na Mesopotâmia foi assim. Aqui nos povos americanos, nos ameríndios foi assim. A religião sempre foi ferramenta de controle do Estado, porque ela te mantém quieto enquanto você está sofrendo injustiça. Agora, é uma questão de escolha. Quando você, claro... que assim, também aí a gente vai entrar em questões sociais muito complicadas, tá? Porque não é uma questão de escolha. As pessoas mais pobres não têm essa capacidade intelectiva por conta de uma série de coisas, educação ruim, alimentação ruim, etc e tal. Então elas não têm a capacidade de chegar nesse raciocínio. E aí elas usam a religião como conformidade. Só que enquanto eles estão conformados, a galera mais rica vai pisando na cabeça deles. Eu sou contra a religião, todo mundo sabe. Eu sou contra a religião, eu acho que as religiões deviam acabar. Eu sou extremamente... Amo a Umbanda de coração. A Umbanda formou meu caráter. Mas é o pai que você tem que matar pra você conseguir subir. Só fazendo uma correção, é conformismo. Conformidade não é doença, coisa assim? Não, comorbidade é doença. Tá bom, então. Erro meu. Conformidade, mas eu acho que conformidade também não existe, não. Você sente o conformismo quando está em conformidade com alguma coisa. Excelente. Bom, se você tá vendo tudo isso, curte o que a gente faz, não tá em São Paulo nem em BH, você pode entrar para nossa trilha, entrar para essa egrégora do templo. A gente tá com todo esse desenvolvimento online para você aprender magia, aprender de verdade a como não depender do sobrenatural. É estranho, né? Um curso de magia te ensinando a não depender do sobrenatural? Pois é, conhecimento muda vidas e é isso que a gente faz no nosso templo. Para você saber mais, entra no Instagram do nosso templo, @nosso-templo-sp. Lá no link da bio tem todos os links. Tem podcast, tem músicas e tem também sobre a nossa trilha. E a gente já está pegando as inscrições para o desenvolvimento presencial de São Paulo e de BH, que vai começar no final de janeiro. Você também tem mais informações ou no nosso grupo de WhatsApp, que o link também está lá no grupo, no Instagram do Templo,
e nos links. Eu já falei. É isso aí, gente. No link do Instagram tem tudo, ou no grupo do WhatsApp, é isso aí. É isso, gente. E antes da gente terminar isso daqui, eu queria só deixar claro que esse episódio vai ao ar graças ao apoio do grandíssimo Vuitton Cake, que é o nosso editor que tá aqui olhando as coisas só de fora pra fazer edição ao longo da madrugada e entregar a gente esse podcast amanhã de manhã pra gente conseguir subir. Então, se você quiser subir, quiser seguir, quiser ver um cara que é artista, que manja dos Paranauê aí das coisas, @VuittTonCake, Vuitton, lá no IG, beleza? Meu nome é Nino Denani, @Nino Denani também no IG, se você quiser me procurar, mas você pode me procurar por Nino Denani em qualquer lugar que você vai achar. Procurar por magia no Google também, você vai me achar, porque é isso. Eu tenho 2 perfis. Se você quiser saber sobre direito, deveres e qualquer coisa relacionada ao mundo jurídico, entra no Brisquilhari Advocacia, que é o do escritório. E o meu dia a dia, das coisas que eu tô aprendendo, que eu falo sobre as novidades do templo ou da minha vida, é o bruna.maga4. Você entra lá no Instagram e me acha lá. A Bruna consegue mudar de Instagram toda semana. Culpa do Andy. Ciência, eu não consigo cuidar nem do meu, de um. Gente, eu sou a Pracy, Pracy. Digita Pracy no Google que você vai me encontrar em todas as redes e tudo que eu faço, e eu faço bastante coisa. Tenha um tempo se você for digitar no Google. E eu sou o Rafa, pessoas, e eu espero que vocês não me achem tão fácil assim, diferentemente da Pracy e do Nino, que vocês acham muito fácil. É o @Rafael com PH Muni7, certo? E para finalizar também aqui, como eu já falei da minha grande questão de por que eu ainda acredito em espíritos e porque eu gosto de acreditar, eu quero deixar uma frase do saudoso Carl Sagan. Para todos que acreditam e não acreditam no sobrenatural, esse é o meu sentimento por vocês. Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir o planeta e uma época com você. Pra mim não é, não. Vai se lascar. Até parece que o Rafa é esse posto de doçura também, né? Ele consegue Rafa ser um mínimo, 1% O Rafa é mó mais doce que fofo. o Nino. O Rafa é mó fofo. Mano, Enfim, pessoas. Tem hora que precisa ser grosso, tem hora que precisa ser fofo, cara. É os arquétipos. O que você quer que eu faça? A gente faz isso. Quando você precisa ser grosso, é grosso. O Nino não consegue em momento nenhum. Não consegue, ele é zero. Eu Mas sou o só Rafa grosso. consegue ser 1% fofo, mas é muito pouco. Em comparação a Pracy. Enfim, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês aí, por assistirem a gente, por ouvirem a gente. Eu espero de verdade, do fundo do coração, que vocês tenham uma ótima vida e sejam pessoas melhores que vocês foram até agora, e que todos possam ir a seus lares com a paz, a luz e o conhecimento. Que Sofia guie a todos vocês. Que Sofia nos guie. Ou continue nos seus lares, para quem já tá em casa. Também.